Fala Dev, beleza? Seja bem-vindo ao Programando Qualidade. Nesse quadro eu falo sobre as estratégias, os desafios e as dicas para você melhorar a qualidade do seu código. Eu sou André Alcazar, que eu ajudo devs a entregar software de qualidade e alcançar níveis mais altos de senioridade. No vídeo de hoje eu vou falar sobre uma estratégia infalível para você fazer teste unitário em código legado. E se você é dev, principalmente de .NET, e quer melhorar a qualidade do seu código para evoluir na carreira, virar pleno, virar sênior, já deixa um like nesse vídeo aí e se inscreve no canal para receber mais conteúdo sobre o assunto. Vamos começar alinhando uma parada aqui, só para você saber quando dá para aplicar essa estratégia e quando não dá. Código legado é um código velho? É um código antigo? Aqueles que a gente fez há 10, 15, 20 anos atrás? E a resposta é não. Não tem a ver com o tempo que o seu software tem. Código novo também pode ser considerado um legado, pelo menos com as definições que eu uso aqui no canal e que eu costumo passar para você que me assiste aqui e para os meus alunos também. Um código legado não tem a ver com idade. Às vezes uma coisa é consequência da outra, mas não estão diretamente relacionados. Código legado é um código sem testes que está em produção. Então, se você botou o código em produção, ele não tem teste nenhum, e tem gente de verdade usando, usuários reais, trazendo dinheiro para a empresa, movimentando a operação da empresa, se ele não tem teste, esse software já é legado. Não importa se você fez ele há 10 anos atrás ou se você acabou de botar em produção. Essa que é a parada, porque é importante você entender essa diferença entre ter muito tempo ou não ter muito tempo, porque a estratégia tem a ver com o código ser legado e não ter teste, né? Se o código legado é aquele que não tem teste, você vai conseguir aplicar essa estratégia que eu vou te passar aqui. Por que que é importante você entender essa diferença? Porque às vezes a gente tem na cabeça que código velho vai ser legado sempre. Mas às vezes não é verdade. Tem muito software antigo que é muito bem feito e que inclusive tem testes. Então, a grande questão é que muitas vezes, principalmente quem é do .NET, acaba pegando software muito antigo em ASP3, em VB6, ou em VBNet ainda, ou em C Sharp muito antigo, e a galera que veio das tecnologias antigas da Microsoft não costumava usar boas práticas de programação. E aí, quando foi migrar para orientação a objeto, não sabia direito o que estava fazendo. Então, se você pegar um software antigo escrito em VBNet, ou em C Sharp mais antigo, tem grandes chances dele não ter injeção de dependência, dele ter muito acoplamento, e tudo isso vai criando dificuldades para testar, né? Então, por consequência, esse código que é mais antigo acaba não tendo teste e vira um legado, né? Está muito tempo em produção e vira um legado. Por que que é importante saber essa diferença aí também? Porque um código que não tem testes, ele geralmente vai ser difícil de manter. Como eu disse, um código antigo, um código que a galera tem medo de mexer, pô, não fica mexendo aí que vai quebrar, ou que coloca bug maluco em produção lá. E justamente por não ter teste, fica ruim de mexer. Você não sabe se você mexe uma coisa, quebra outra. Você não sabe, às vezes, se pode mexer naquele ponto, se ele é usado em outros lugares. A gente não tem visibilidade. Um outro problema é design ruim. Como eu disse, geralmente um código legado que não tem testes acaba tendo uma separação ruim de responsabilidades. Não tem limites, as coisas são feitas todas no mesmo lugar, sem divisão de camadas ou sem divisão de classes de namespaces. É tudo feito de uma vez só, num código geralmente linguição. Um código que começa na linha 1 e termina na linha 1532. Métodos aí de 1.500 linhas, métodos de 5.000 linhas. Quem nunca mexeu nisso aí, né? E legados têm uma tendência muito grande até essa quantidade de métodos grandes, né? Porque, com muitas linhas, porque não tem teste. Dificilmente você vai ver um sistema com teste tendo essa quantidade de métodos de trocentas mil linhas lá. Porque quando você começa a testar, você começa a ver que não dá para testar um método tão longo e acaba quebrando, acaba tendo que dividir melhor, né? Então, são consequências. Então, a grande questão aqui é como que a gente faz para testar um código legado que, como a gente viu aqui, é um código que não tem teste?
Essa é uma grande dúvida dos devs, né? Eles pegam um software que vem todo detonado ali ao longo dos anos, né? Muita gente mexeu, um monte de classe ali com um monte de linhas, muito acoplamento, e fica difícil de testar. E a grande questão é, pô, como é que eu vou testar um negócio desse? Será que vale a pena? Será que eu consigo? Será que eu preciso aprender mais? Eu preciso fazer testes avançados? Então eu vou trazer uma estratégia aqui que você pode aplicar no código legado que você mexe hoje. A primeira parte dessa estratégia, na verdade, é uma coisa que você não deve fazer. Não tente cobrir o seu código legado com testes. É muito comum nas grandes empresas, principalmente, a galera vai lá e seta uma meta de cobertura de código, porque acha que isso é bom e que vai trazer vantagens, porque precisa ter teste unitário, porque o CIO ou porque o gerente de tecnologia de desenvolvimento de sistemas ali, ele viu que precisava ter cobertura de testes, porque teste unitário é o que há e é o que garante a nossa qualidade. Isso muitas vezes vem de pessoas que não têm conhecimento do processo. E às vezes até já foram desenvolvedores um dia, mas que nunca tiveram uma instrução sobre qualidade, nunca aprenderam a entregar software de qualidade. E aí, não faz por mal, é uma pessoa que quer sim trazer qualidade para o time, quer trazer qualidade para o software. Ela só não sabe direito o meio como fazer isso, né? A forma de fazer, a forma de trabalhar. E acaba trazendo coisas como criar metas de cobertura de código. Ah, a gente já tem uma esteira de CI/CD aqui de build automatizado, manda travar o build que se não tiver 30%, pelo menos 30% de cobertura, não vai buildar. Ou tem que ter no mínimo 70%, que é um número mágico aí que a gente vê em bastante empresas. Isso tem os seus benefícios, eu não vou falar que eu sou 100% contra, mas vai muito da mentalidade que o time adota, né? Vai muito do porquê você quer fazer isso. Eu sempre coloco em xeque quando me dizem que vão fazer ali uma meta de code coverage, né, de cobertura de código, eu sempre coloco em xeque a questão de qualidade versus deixar o chefe feliz. Então, eu sei que às vezes é ruim falar desse jeito, mas a gente tem que encarar as coisas com transparência. O que a gente quer quando coloca uma meta de teste unitário, de cobertura de código, a gente está querendo aumentar a qualidade do software, ou a gente está querendo só deixar o chefe feliz para saber que o software tem uma cobertura alta? Isso é uma questão que é fundamental, porque isso vai trazer à tona algumas questões que o time às vezes não tem noção. E, de novo, ninguém faz essas coisas por mal. Acredito mesmo que todo mundo quer o bem da empresa e quer que o software tenha qualidade. Mas a gente precisa ser consciente, precisa entender para que serve uma coisa e quando a gente pode usar. Um grande perigo de ter um projeto ali, como eu já vi várias vezes nas empresas, né? Criar um projeto para dar cobertura no software, fazer um mutirão, né? Uma força-tarefa para dar cobertura, é que muitas vezes isso gera uma falsa sensação de segurança. O time olha para aquele número e fala, pô, tem 70% de cobertura, então nosso software está muito bom. E aí na primeira vez que você publica ele em produção, o negócio está cheio de bug. E você não sabe por quê. E as pessoas ficam olhando para o número e falam, pô, mas por que a gente tem 70% de cobertura, tem 90% de cobertura, e a gente ainda tem essa quantidade de bugs absurda? E as coisas não batem. E aí sabe o que o time faz? Ele começa a achar que o teste não vale a pena, que o teste não serve para nada. Então isso é uma falta de foco. A gente está se enganando, a gente está criando o teste e gerando uma falsa sensação de segurança. E isso é um problema quando você só dá cobertura. Um outro problema aí é que os devs não aprendem nada com isso. Se você pegar uma pessoa que nunca mexeu no software, que acabou de chegar no time, e falar para ela fazer teste de cobertura em cima dos métodos, ela vai fazer sem ter a menor noção do para que serve cada método. Ela não sabe para que serve a classe, ela mal sabe o que o software tem que fazer. E isso é comum quando a empresa abre um projeto para fazer esse tipo de coisa. Vamos aumentar a cobertura dos nossos softwares. E aí traz gente de fora que não tem contexto nenhum da aplicação. Quando a gente faz isso, você perde a oportunidade de aprender com os testes, de aprender as regras de negócio, aprender sobre o código, aprender sobre o fluxo, até tecnicamente mesmo, né? O que o seu software faz tecnicamente. Você está botando um monte de robô para fazer teste.
Não é tão diferente, por exemplo, de fazer teste com o ChatGPT. Eu falei disso em um vídeo recente aí, a gente perde essa oportunidade de aprender com os testes. Então, não tente cobrir, porque isso não vai resolver o seu problema. Ou se você quer fazer um teste de cobertura, você pode, não é um grande problema, mas você precisa entender e setar uma expectativa. Se você quer só cobrir para colocar uma meta ali, uma trava no seu build, não vejo problema. Agora, se você está cobrindo porque acha que isso vai trazer qualidade e que isso vai trazer uma rede de proteção para o seu software, infelizmente eu vou te falar que isso não vai adiantar e essa estratégia não dá certo. Eu já vi várias vezes isso acontecer e não funciona. E eu te convido que, se você ainda duvida, se você acha que não, se seu chefe insiste muito com isso também, seus gestores insistem muito com isso, experimenta. Coloca esse plano em prática e faz um monte de cobertura para ver o que acontece. Depois você volta aqui no canal e me diz qual foi o resultado. Mas eu já vi esse resultado várias vezes e eu posso te falar com segurança que isso não é uma boa estratégia. Beleza, André, mas se fazer teste de cobertura, só pegar alguém ali, mandar fazer um monte de teste unitário no software, isso não resolve o problema? O que resolve? A melhor estratégia que eu conheço para fazer teste unitário em software legado é fazer testes por demanda. Eu sei que muitas vezes você vê um software ali que está sem teste nenhum e dá aquela agonia de mexer. Principalmente se você já tem o hábito de fazer teste, quando você olha para o legado, dá aquela assustada. Você, pô, vou ter que fazer um monte de teste aqui, porque senão não consigo nem trabalhar. E muitas vezes isso começa a ser improdutivo. Porque você começa a mexer nos testes, começa a querer testar, e você vai começar a ver que quanto mais você testa, mais você precisa mexer no código junto. Tem que refatorar, tem que tirar acoplamento, tem que instalar algum framework, eu tenho que fazer outras mudanças ali, e a alteração começa a ficar grande. E esse impacto às vezes não se paga. E isso é um problema quando o software é legado. Lembra que um fato importante do código legado é ele estar em produção. Quando o software está em produção, ele está gerando dinheiro para a empresa. E toda alteração que você faz impõe um risco. Por melhor que você seja, por mais habilidoso ou habilidosa você seja, toda alteração que você faz num software que está em produção impõe um risco para sua operação. Isso precisa estar na sua mente, precisa estar na mente do seu time. É importante. Você não pode sair refatorando as coisas à toa. E por melhor que seja a sua intenção. Então, para evitar esse tipo de coisa, o melhor a fazer é fazer por demanda. Ao invés de sair alterando um monte de coisa, sair testando um monte de coisa, aproveite as situações onde você precisa mexer no software. Por exemplo, quando você tem que fazer uma correção de bugs ou criar novas funcionalidades. São ótimas oportunidades para você introduzir testes unitários no código do legado. Aí, vale duas regras importantes que eu gosto de seguir aqui, que funcionam muito bem para mim e para os times com quem eu trabalho. A primeira regra, a regra do escoteiro. Essa é uma regra bem conhecida aí na comunidade. Já vi isso aí várias vezes, não sei exatamente quem criou, né? Eu li isso aí em um livro, no livro do Martin Fuller, né? Ele menciona essa regra aí, que é quando você chega em um lugar e sai dele, depois que você faz o que você tem que fazer ali e vai embora, você deixa o lugar melhor do que ele estava antes, né? A gente chama de regra do escoteiro, porque o escoteiro é instruído a fazer isso. Ele chega num lugar para acampar, ele encontra o lugar num estado. Quando ele vai embora, ele recolhe o lixo, ele deixa tudo ajeitado ali do jeito que a natureza estava antes dele chegar. E um pouquinho melhor, né? Às vezes tinha um lixinho ali no chão, ele recolhe aquele lixo que já estava. A regra do escoteiro é muito boa para melhorar o código. Então, toda vez que você vai mexer no código, você tenta deixar ele um pouquinho melhor. E no nosso caso aqui, deixar ele um pouquinho melhor é colocar mais testes ou começar a fazer testes. A cada alteração que você faz no código, você introduz um novo teste. E não é que você vai fazer uma alteração de uma linha e vai testar aquela linha. Se você vai corrigir um bug, faz pelo menos um teste para esse bug. André, mas um teste? O que adianta um teste num software que tem 900 mil linhas de código? Cara, sempre é melhor fazer um teste do que não fazer nenhum. Não precisa ter pressa, você não precisa resolver o mundo todo de uma vez.
Faça o que está ao seu alcance. Deixe o código um pouquinho melhor do que ele estava quando você chegou. Então, vai fazer uma alteração nova, vai corrigir um bug, pelo menos um teste. Se você puder fazer mais testes, melhor, e cobrir toda a sua alteração ali, ver todas as regras, se está tudo certinho. Seria melhor. Se você não pode, pelo menos um teste. Vou fazer uma nova funcionalidade, faça testes. Isso é uma coisa que eu cobro bastante do time com que eu trabalho hoje. Você está fazendo uma funcionalidade nova, não custa nada fazer um teste. Porque geralmente você vai criar classes novas. Então, se você está criando uma classe nova, não tem desculpa para não testar. Isso é uma regra. É importante você ter essa regra definida com o seu time. Incentive o time a fazer isso. E se precisar, para poder fazer esse teste, você refatora. Mas só refatora o ponto que você precisa. Não precisa sair refatorando tudo que você vê. Fez alteração numa determinada classe. Aquela classe não estava legal, refatora ela e já testa. E aí você consegue garantir a qualidade desse código aí. Por outro lado, tem uma segunda regra que vai te ajudar a controlar a regra do escoteiro. Porque às vezes você também vai, mesmo seguindo ali esses conselhos que eu dei aqui, nessas dicas que eu dei, às vezes você vai sentir um ímpeto de sair alterando um monte de coisas. Então, existe uma segunda regra que você pode seguir, que é a regra do impacto em produção. Como funciona essa regra? Alterações pequenas, impacto pequeno. Alterações grandes, impacto pode ser grande. Então, que deve ser grande. O que isso significa? Se você vai fazer uma correção de um bug e você alterou uma linha, não faz sentido você criar um teste unitário e, por causa do teste, ter que alterar 30 linhas de código. Não é que você não pode. Se você tiver a segurança de fazer, você pode. Depende da experiência que você tem, depende da familiaridade que você tem com o código. Mas, via de regra, procure não impactar o seu código, né, as suas melhorias. Né? Procure não deixar que as suas melhorias impactem mais o código do que a alteração que você precisa fazer. Porque senão você vai começar a abraçar coisas demais. Quando você vai fazer uma nova funcionalidade, ou você está fazendo um projeto, que geralmente é uma coisa um pouco maior, não tem problema você impactar mais o código que está em produção. Porque uma alteração maior provavelmente vai exigir um teste de aceitação maior também. E vai ter uma tolerância maior a falhas. É difícil justificar que você fez um refactoring de 50 classes para corrigir um bug que tinha 3 linhas de código. E quando isso você manda para a produção, isso dá erro lá e gera outro bug. É difícil explicar. Então você não precisa se enrolar. Vai na regra do impacto em produção. Se a alteração é pequena, o impacto tem que ser pequeno. Não pode ser um impacto grande. Se a sua alteração for grande, pode ser um impacto grande. Se for pequeno, é melhor. Mas se for um impacto grande, também não tem tanto problema. Essas duas regras em conjunto vão fazer você fazer bons testes unitários, mesmo em situações onde isso parece que não é favorável num código legado. O último ponto aqui que também faz parte da estratégia, que é tão importante quanto: divulgue os seus resultados. Pega dados das coisas que você está fazendo. A quantidade de bugs que tinha antes de você começar a usar essa estratégia e depois de usar essa estratégia, como que ficou. Começa a coletar depoimentos de usuário. Às vezes, você não precisa gravar um vídeo, pedir e mostrar isso numa reunião. Mas, às vezes, você tem pequenas oportunidades de pedir para o seu usuário te contar como foi. Quando você, por exemplo, precisa formalizar um teste por e-mail ou por mensagem no Teams ou no Slack ou no software que você usa aí para se comunicar com os times. Às vezes só o fato de você pedir para o seu usuário informar se teve bugs ou se não teve bugs, a quantidade de bugs que teve, se a experiência foi boa ou se a experiência foi ruim. Não precisa entrevistar seu usuário, mas usa essas oportunidades para coletar depoimentos dele. Pergunta como foi. Na formalização, quando você pedir preciso de um de acordo aqui, eu preciso de um ok, eu preciso que você teste isso. E depois, por favor, informe se teve bugs e a quantidade de bugs.
É muito legal receber um e-mail, quando seu time, né, como um todo, recebe um e-mail do seu usuário falando que você publicou uma coisa ali, que você liberou uma alteração para ele testar e que essa alteração não teve bugs. É um reforço muito positivo. Começa a acompanhar também o tempo de manutenção, verifica se o tempo de alteração das novas funcionalidades, das correções de bug, se ele está diminuindo ou se ele está aumentando com essa prática. Esse tipo de informação é muito importante. Por quê? Porque não adianta você fazer um trabalho desse tipo e não acompanhar. Você precisa ter números. Eles não precisam ser números com relatórios no Power BI e coisas mirabolantes. Não precisa. Mas você precisa de registro. É importante você saber se está melhorando ou se está piorando. E tão importante quanto saber se melhorou ou se piorou é divulgar. Não tenha vergonha de divulgar o seu trabalho. Eu sei que nós, como devs, a gente tem dificuldade com isso, porque a gente não aprende. Eu também sou assim, não sou o mago da comunicação. O fato de eu gravar vídeos aqui não me torna uma pessoa super hiper comunicativa, com uma oratória de palestrante do TED. Não é isso. Mas não adianta também você fazer um trabalho que vai trazer qualidade, que vai melhorar as coisas do seu time, vai melhorar as suas entregas, se você não mostra para as pessoas. Ninguém vai reconhecer o que não consegue enxergar. Isso é uma coisa que todo dev precisa ter em mente. Não adianta você ficar reclamando que o seu chefe não reconhece o seu trabalho, que a sua gestora não sabe que você está fazendo melhorias. Não adianta reclamar que o seu usuário não reconhece o seu esforço. Se ele não ver, se ele não visualizar, ele não vai reconhecer. Não tem jeito. Coloca isso na sua cabeça. E aqui, como eu disse, você não precisa fazer uma apresentação, você não precisa fazer um PowerPoint. Muitas vezes um e-mail basta. Muitas vezes um print numa tela durante uma reunião basta, durante uma planning, durante uma retrospectiva, durante um refinamento, durante uma reunião de equipe. Tudo isso são oportunidades de mostrar. E eu sei que às vezes você acha que, pô, mas eu não vou ficar ali me vangloriando das coisas, né? Eu não quero ser aparecido igual o fulano aí que só quer mostrar serviço pro chefe e quer ser promovido e fica se mostrando ali. Não tô falando para você fazer isso. Não é sobre se vangloriar. É sobre mostrar o resultado. Mostrar. Como eu disse, esse e-mail aí com o depoimento do usuário, cara, é ótimo. É uma outra pessoa, inclusive, que está falando. A pessoa é diretamente afetada pela sua alteração. É super positivo receber esse tipo de depoimento. É importante. Não ache que isso aqui é frescura, que é coisa de marqueteiro. Não é. Seu trabalho só vai ser visto se você tornar ele visível. E esse tipo de coisa muitas vezes é invisível para as pessoas. Elas não veem. Então esse trabalho precisa ser mostrado. E aí, cara, não precisa de novo se vangloriar das coisas. Uma forma de você desassociar esse tipo de comunicação, porque isso tem muito a ver com a forma como você fala. Não é exatamente o que você fala, mas como você fala. É muito importante trabalhar um pouco esse lado da comunicação. Mas se você tem um pouco de dificuldade com isso, uma boa estratégia é enaltecer o processo e não as pessoas. É mostrar o que vocês estão fazendo. Olha o processo que a gente adotou, a regra do escoteiro, a regra do impacto em produção, criar um novo teste a cada alteração. Olha o resultado que isso trouxe. É o processo. Não é falar que o fulano fez um ótimo trabalho ou que o time está de parabéns. Não, enalteça o processo e aí você vai fugir dessa parada de se vangloriar e você pode fazer isso tranquilamente sem problemas. Mas é muito importante, não tenha vergonha de divulgar o seu trabalho. Se o trabalho é bem feito, ele precisa ser visto. Para finalizar a nossa conversa de hoje aqui, eu sei que testar legado é uma dor, todo mundo tem essa dor, todo mundo que é programador, ou está mexendo num código legado hoje, ou já mexeu muito, ou vai mexer no futuro. São coisas que infelizmente a gente não consegue evitar. Tem muito software por aí com qualidade baixa, e a chance de você pegar um desses para mexer é gigantesca. Mas
Eu sei que é difícil, mas é possível fazer teste em legado. Você só precisa seguir as estratégias certas. E uma coisa que eu quero que você entenda aqui, e que você saia daqui hoje com isso na cabeça, é que testar por testar não te ajuda em nada. Fazer um monte de teste, fazer cobertura, isso não ajuda, não ajuda o time, não ajuda a empresa, não melhora a qualidade, não gera aprendizado. Essas coisas não ajudam. Tenha sempre uma estratégia em mente. Código legado é uma coisa que exige estratégia porque ele está em produção. E um software que está em produção é sensível. As pessoas não querem mexer. As pessoas não querem ficar fazendo coisas mirabolantes. Porque dá trabalho, porque, pior de tudo, né? Às vezes dá prejuízo. E muitas pessoas, muitos gestores, muitos devs mais experientes, eles têm medo de fazer isso, porque eles têm receio, eles têm experiências ruins com esse tipo de coisa. Então, precisa ter uma estratégia. Se você quer melhorar um código legado, adote estratégias. Pense de uma forma menos operacional e mais processual. Atacar os problemas, pensar onde estão os problemas e ter um processo. Né? Montar uma estratégia e, cara, acreditar nela e ir para cima. Porque senão a coisa não dá certo. Para você ter uma estratégia, a última dica que eu quero deixar aqui é: você precisa ter um objetivo. Defina objetivos para fazer teste. Não faça teste por testar, porque não vai te levar a lugar nenhum, como eu já disse. Se você definir um objetivo, eu quero fazer esse teste porque eu quero refaturar. Eu quero fazer esse teste porque eu quero trazer qualidade para minha entrega. Eu quero fazer esse teste porque se eu começar fazendo um teste agora, daqui a 2 semanas eu vou ter 10 testes. Tenha um objetivo. E isso é o cerne da estratégia. Você traça um objetivo e define uma estratégia para atingir esse objetivo aí. É assim que você melhora o seu código legado. Não adianta fazer por fazer, porque senão não vai dar certo. Beleza? Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Se ele ajudou, deixa um joinha aí no vídeo e deixa um comentário aí também para eu saber como que você faz para testar o legado, se você consegue, se essa dica te ajudou e fez você pensar, se você já aplicou essa dica que eu falei aqui agora e conseguiu ter algum resultado, deixa aí nos comentários para eu saber o que você achou, se você gostou, se você não gostou. E se esse conteúdo te ajudou de verdade, compartilha ele com mais devs para que a gente tenha cada vez mais pessoas entregando software de qualidade por aí. Beleza? Um grande abraço e até a próxima.